Olá pessoal, sou Marcos Lima, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. Certa vez, há 2000 anos atrás, no ministério terreno de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ia entrando na cidade de Jericó e havia ali à beira do caminho um cego chamado Bartimeu. Esse cego, ao escutar o barulho da multidão, ele percebeu que Jesus estava ali. Ele então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que a multidão que seguia Jesus repreendeu aquele cego, para que ele se calasse. Eles disseram ao cego: cala-te, porque ele não vai te ouvir. A multidão que seguia, mas nem todos serviam. Mas a Bíblia diz que aquele cego não se calou, ele não temeu. Ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo aquele homem gritar, Jesus parou e mandou alguém chamar o homem, o cego. Aquele cego levantou, se desfez da sua capa e foi até Jesus. Dois detalhes que nos chamam a atenção. Primeiro, alguém dentro da multidão que seguia Jesus tentou impedir o cego a receber a sua bênção. Eu quero dizer que existe uma multidão hoje de milhões de evangélicos espalhados pelo mundo. E dentro dessa multidão, meu prezado amigo, existem pessoas com as mais distintas intenções. Existem pessoas que estão ali seguindo o Mestre apenas para receber curas de enfermidades físicas. Tem pessoas que estão dentro da multidão de evangélicos apenas para desfrutar de bênçãos materiais, engodado por promessas que fazem, mostrando apenas para aquelas pessoas que Jesus é um provedor de bênçãos materiais. Aquelas pessoas que estão ali apenas para receber a cura de uma enfermidade, como aqueles 9 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, e daqueles 10 leprosos, apenas um voltou para servir Jesus. Os 9 leprosos que foram curados por Jesus e não voltaram para seguir Jesus, eles viram Jesus apenas como um curador. Esses 9 leprosos representam aquelas pessoas que estão no meio da multidão de evangélicos hoje, que a sua fé está baseada apenas em cura de enfermidade. Eles pregam cura, recebem cura até. E a sua fé fica apenas baseada, edificada em cima de cura. Se porventura eles lutarem por a cura de uma enfermidade em seus parentes ou neles mesmos, não receberem esta cura, a sua fé se desfalece, porque está edificada apenas em cura. Existem outras pessoas também que estão dentro da multidão apenas para impedir que outras pessoas se cheguem a Jesus, como aqueles que tentaram impedir o cego de chegar a Jesus, de receber a sua bênção, a sua cura. Tem pessoas assim, sim. Dentro do meio evangélico, sim. Pessoas que estão nas congregações apenas para causar escândalo. Talvez você fique pensando, mas tem pessoas que estão ali com esse intuito, sim. Quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, Jesus fala que o joio são os filhos do maligno. São pessoas que foram ali colocadas por ele. Tem sim.
para causar escândalo, para tentar que outras pessoas não se cheguem a Jesus. Quando a multidão ia mais à frente, a Bíblia diz que um homem chamado Zaqueu, um cobrador de impostos, um publicano, esse homem tentou ver Jesus, mas não conseguiu. Por causa de quê? Por causa da multidão. Porque Zaqueu era de baixa estatura, era um homem pequeno. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção aí é que mais uma vez a multidão tentando impedir de alguém ver Jesus, se chegar a Jesus. Mas como aquele cego insistiu, ele não desistiu, ele não temeu a multidão, Zaqueu também não desistiu. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura e ele subiu numa árvore. Subiu na árvore para ver a Cristo. Cristo olhou para ele, chamou ele, mandou ele descer da árvore. A salvação chegou à casa de Zaqueu naquele dia por causa da sua fé, da sua persistência. Mais à frente, um outro homem chamado Jairo estava com a sua filha à beira da morte. Jairo foi até Jesus buscar a cura da sua filha, porque ele creu. E outra vez alguém dentro da multidão, veja a palavra que alguém disse para Jairo: não incomodes o mestre, pois a tua filha está morta. Veja que palavra de conforto, irmão. Não incomodes o mestre, porque a tua filha está morta. Eram novamente pessoas dentro da multidão que estavam ali para escandalizar, pessoas que estavam ali apenas para, nem serviam e nem queriam que outras pessoas servissem a Jesus. Enfim, hoje existe milhões de evangélicos no mundo inteiro. E dentre essa multidão, existem pessoas com as mais distintas intenções. Não é diferente daquela multidão. Pessoas que estão ali para receber uma bênção material, outros querem receber a cura de uma enfermidade, outros querem ali para isso ou para aquilo, com outras intenções. E alguns estão ali para escandalizar, para serem barreiras para aqueles que querem herdar salvação. Mas Jesus diz: os escândalos hão de vir, mas ai daquele por quem entrar o escândalo. Eu prego o evangelho e já deparei com algumas pessoas que disseram: eu deixei a igreja porque meu pastor escandalizou. Certa vez eu conversando com um jovem que tinha participado de uma determinada igreja, ele dizendo para mim que estava afastado daquela igreja porque adoeceu, não recebeu visita, os irmãos não foram visitar, o pastor não foi visitá-lo, ele desanimou. Quando ele falou, eu falei para ele: olha, você sabe por que você desanimou? Porque você não firmou uma base sólida em Cristo, você não tinha raiz. É por isso que você não foi por causa do irmão nem do pastor. Porque quando você firma uma base na rocha em Cristo Jesus, você não desiste de forma alguma. 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, ou 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece em pé, porque você tem base. Agora, aquelas pessoas que, através de quem veio o escândalo, elas vão prestar contas com Deus. E quando a Bíblia diz: ai de quem, por quem entrar o escândalo, esse ai é muito grande. Então o que eu quero lhe dizer, meu prezado amigo, minha amiga, meus irmãos que estão me ouvindo agora: onde você for, independente de denominação, independente de local, onde você for, você vai se deparar com pessoas que são descendência daquela multidão. Todas as congregações onde você entrar, você vai encontrar todos os tipos de intenção. Tem pessoas ali, como aqueles 9 leprosos, que querem receber até
apenas cura de enfermidade. Essas pessoas só pregam sobre cura, só falam sobre cura, crê muito em cura, mas não prega santificação, não prega que Deus tem algo maior preparado do que a cura de uma enfermidade, do que uma ressurreição de um morto. Só prega cura, só vive cura. No dia que eles não receberem uma cura, a sua fé se abala, se desfalece. Outros estão no meio evangélico só em busca de bens materiais. Muitas vezes recebe, sim, porque Deus é o dono da prata e o dono do ouro. Mas a sua fé fica edificada só em bênçãos materiais, em coisas seculares, ficam focadas aqui na terra. E se ele passar por uma provação, se ele perder o emprego, passar por uma prova, sua fé desfalece. Eles vão ao chão, porque sua fé está edificada apenas em coisas materiais. Dentro da multidão também tem aquelas pessoas que são escândalo, são pedras de tropeço em todas as congregações, independente de onde seja. Qualquer denominação você vai encontrar em todos os lugares. Na tua casa tem pessoas que são descendentes daquela multidão, não querem servir a Cristo, nem quer que você sirva. No teu trabalho existem pessoas também descendentes daquela multidão que seguia Cristo, seguia, mas não servia. Pessoas que não querem entrar no reino de Deus, mas também querem impedir que você entre. Na tua escola, na tua faculdade, onde você chegar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, onde você chegar, você vai encontrar descendentes daquela multidão. Pessoas que estão ali com as mais distintas intenções. Mas eu quero te chamar a atenção uma coisa. Não esqueça que você também vai encontrar em todos os lugares, todas as congregações que você for, você vai encontrar pessoas que estão ali com o intuito de herdar salvação, independente das adversidades, independente de qualquer coisa, aconteça o que acontecer. Essas pessoas anelam pelo céu e não desistem, porque a sua fé está firmada na rocha. A semente, quando caiu no seu coração, foi plantada em terra boa, terra fértil. Mas aquelas pessoas que estão dentro das congregações, anelando apenas por coisas seculares, por cura, apenas por coisas materiais, essas pessoas são como aquela semente plantada sobre pedra. A semente que caiu sobre pedra chegou até a nascer por um tempo, mas veio a perseverança do calor do sol e ela morreu, porque não tinha raiz. É como aquele jovem que disse para mim, eu deixei a igreja porque os irmãos não me visitaram quando eu adoeci, o pastor não me visitou. Eu falei para ele, não, você não deixou por causa disso. Você deixou porque você não tinha raiz, você não firmou uma raiz sólida em Cristo quando você foi para Jesus. E isso foi o motivo de você ter deixado a igreja. Quantas e quantas pessoas eu não já ouvi no decorrer dos anos, pregando o evangelho para elas, e elas dizem, não, eu deixei de ir àquela igreja porque o pastor pecou. Outro dia uma pessoa disse para mim, eu deixei de ir à igreja tal porque o pastor cometeu um escândalo. Você sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu disse, olha, eu conheço uma pessoa que cometeu um escândalo maior do que o do seu pastor. Essa pessoa, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e cometeu um escândalo maior que o escândalo do seu pastor. Ele cometeu um adultério e um homicídio, mas ele se arrependeu e Jesus, Deus, recebeu novamente ele. A misericórdia de Deus foi derramada na vida dele. Esse pastor, essa pessoa que pecou, você sabe se nas madrugadas eles estão chorando? Se derramando diante de Deus, buscando força, buscando arrependimento, enquanto você está pulando de igreja em igreja, sem base. Então, meu prezado, onde você chegar, você vai encontrar com pessoas daquela multidão.
pessoas que não querem entrar no reino de Deus, mas também não quer que você entre. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Aquela multidão, também nesta multidão, como naquela, tem os verdadeiros seguidores que servem a Cristo. Não só seguem, mas servem a Cristo. E quando você for, você que está me ouvindo, você que não se decidiu ainda, você que não é evangélico, que não é cristão, quando você tomar a decisão de seguir o caminho, a decisão que eu tomei de seguir a Cristo, siga com propósito, independente do que você ver ao seu lado. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o lado, você vai decepcionar. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Porque todos que estão dentro de uma congregação estão buscando conserto. É como uma oficina. As igrejas, congregações são como oficina, é para conserto. Até aqueles que estão ali com o propósito de chegar ao céu, de obter salvação, que essas pessoas cheguem a um grau de perfeição. A única pessoa que você não vai encontrar erro é em Jesus. Ele é o único que nunca pecou, nem na sua boca se achou engano. Mas aqui na terra a Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. Se você viu alguém cair, ore por ele, dê a mão para ele, mas não saia de perto dele não. Quem sabe Deus te colocou ali para você levantar aquele que está caído. Imagina se todas as pessoas que percebessem alguém fraco, alguém debilitado espiritualmente dentro da igreja, essa pessoa saísse e fosse para outra congregação. Lá ele vai encontrar 3, 4, 5. Ele vai para outra, vai encontrar 10, 15. Porque todos os lugares têm pessoas falhas. Mas também tem os verdadeiros cristãos. Tem os verdadeiros servos de Deus. Então, quando você for para Cristo, o dia que você tomar essa decisão, você que ainda não é cristão, tome uma decisão com o propósito de servir a Deus, de ir para o céu, de herdar salvação e ajudar aquele que está fraco do teu lado. Não criticá-lo e nem fugir, muito menos fugir. Porque onde você for, existem pessoas que erram, mas existem também os verdadeiros cristãos. E você faça tudo para ser um dos remanescentes, uma daquelas pessoas que, independente de circunstâncias, luta para chegar no céu. Porque Deus tem algo preparado para nós, meu prezado, muito maior do que uma cura de uma enfermidade, do que uma bênção material, porque tudo isso aí passa, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E tudo que está escrito está se cumprindo e vai se cumprir até o arrebatamento da igreja que está para acontecer. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fique cravada no seu coração, que produza frutos dignos de arrependimento, e que a graça de Deus te cubra. Seja abençoado grandemente você, sua família e todos quanto te cercam. Deus os abençoe.